Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz? Está feliz com Cristo? Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus. Média 10 minutinhos, então fica comigo até o final. Já se inscreva aqui durante o vídeo, curte, comenta e depois compartilha. Isso ajuda muito o YouTube a levar a mensagem mais adiante e a chegar a mais pessoas. Amém? Hoje o nosso texto está no Evangelho de Mateus, ainda no capítulo 27, versículo 45. E estamos chegando ao final, então estamos nas partes mais emocionantes do Evangelho de Mateus e hoje uma das partes mais importantes. Amém? Então vamos lá. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 da tarde. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deixou Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém. Amém. Então Jesus entregou o seu Espírito. Jesus, ferido ali na cruz, ele morreu por mim e por você. E o véu se rasgou, houve trevas durante o dia, houve um terremoto e o véu se rasgou. Esse véu é o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Era um lugar reservado aos sacerdotes, aqueles que podiam acessar lá o Santo dos Santos, onde tinha a presença do Senhor, onde podia buscar ao Senhor lá, e aí vinha falar com o povo. E o véu se rasgou para nos dar acesso livre ao Pai, ao lugar santíssimo. É como se tivesse exatamente aberto as cortinas, aberto o local de acesso ao Senhor para nós termos livre acesso ao Pai. E o véu se rasgou de cima a baixo, não de baixo para cima, de cima para baixo, porque o Senhor nesse momento estava permitindo que nós tivéssemos acesso a Ele. Então, daqui um pouco tempo, Jesus vai ressuscitar, vai voltar, vai aparecer aos discípulos e depois Ele vai deixar o Espírito Santo com eles, e esse é o movimento de que o Senhor está dando livre acesso ao Senhor, a Deus Pai, através do Espírito Santo. Então Ele está rasgando o véu de cima a baixo para dar lugar à presença do Senhor, onde nós possamos encontrar o Senhor todos os dias, em todo momento em que nós quisermos. Esse é o meu cachorro. Então, agora nós temos livre acesso a Jesus. Ele, entregando a sua vida, ele além de nos perdoar, além de levar sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, levar o poder do pecado sobre as nossas vidas, Ele também
nos deu acesso ao Pai, Ele permitiu que nós tivéssemos livre acesso a Deus Pai. Então hoje nós não precisamos de ninguém para se chegar ao Pai, porque o único caminho que é Jesus, Ele nos abriu. Então através dele nós temos acesso ao Senhor, a Deus Pai, através de Jesus, o Espírito Santo. E então hoje nós podemos viver em plena comunhão com Deus, porque Jesus nos permitiu. Quando foi perdida essa comunhão com o Senhor lá no Éden, então através do primeiro Adão nós perdemos a comunhão com o Senhor, porque o Senhor ele vinha todo dia na virada da tarde estar com Adão e Eva, estar com a sua criação. E aí através do pecado de Adão nós perdemos esse acesso direto ao Senhor, essa comunhão com o Senhor. E aí Jesus vem, vive entre nós. E ao partir ele nos dá livre acesso ao Pai para termos a comunhão novamente com o Senhor, o dito segundo Adão. Então através da morte, do pecado, da morte, nós perdemos o acesso. E agora através do segundo Adão, pela libertação dos pecados, na morte, nós temos acesso novamente ao Pai. E a palavra vem nos dizer que Jesus é o segundo Adão e ele tem todas as ligações com o primeiro Adão. Então, através do primeiro Adão, o pecado entra no mundo, e através do segundo Adão nós temos liberdade do pecado novamente. Então, nós podemos abandonar o pecado. Agora ele não tem mais poder e autoridade sobre nós. Através do primeiro Adão, ele é ferido na costela e é retirada ali, a partir da sua costela é feita a sua noiva, sua ajudadora, Eva. E através do segundo Adão ele é ferido também na costela, enquanto está na cruz, ele vai para a morte e nasce a sua igreja, a sua noiva. E então tem mais coisas hoje, nós não vamos falar disso, hoje nós vamos ficar aqui na presença do Senhor. Então ele nos deu livre acesso à presença do Pai e fomos libertos das garras do pecado. Hoje nós podemos escolher não viver mais em pecado, não viver mais o pecado, não deixar o pecado ter autoridade sobre a nossa vida. Antes nós ficávamos escravos do pecado. O pecado tinha autoridade e nós tínhamos que ficar sacrificando sempre para pagar os nossos pecados. Para sermos libertos nós tínhamos que fazer sacrifícios de animais vivos. E agora, através do sacrifício de Jesus em meu e em seu favor, nós somos libertos de termos que ter ofertas, sacrifícios no lugar do nosso pecado. Hoje nós só precisamos confessar e ter um arrependimento genuíno dos nossos pecados e entregar ao Pai para que nós sejamos perdoados e fiquemos livres do pecado, livre da ação do pecado sobre a nossa vida. Então hoje a gente só vive no pecado, a gente só vive abaixo do pecado se nós quisermos. E nós podemos escolher, então, sermos livres, entregando tudo aquilo para o Senhor, entregando a nossa vida para Ele, entregando os pecados, se arrependendo daquilo que nós cometemos, para viver em paz com Ele, ter a paz que excede todo entendimento através do Espírito Santo que Jesus nos entregou. Amém? Então, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso a Deus Pai agora através do Espírito Santo. Amém? Jesus rasgou o véu que nos separava do Senhor. Ele, como se o véu fosse o poder do pecado ali que nos impedia de chegar ao Senhor, ele rasgou de cima a baixo, nos dando acesso ao Pai. Então hoje nós não estamos mais debaixo da autoridade do pecado, nós podemos nos arrepender e entregar e ter acesso livre ao Pai. Então, que Deus te abençoe, que a gente venha buscar esse
esse favor do Senhor de ter o livre acesso a Ele, para buscá-lo de todo o coração e todo o entendimento. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.